Bom dia, bom dia, bom dia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor sobre toda a terra e céu. Aqui com vocês a missionária Leandra Bretas, amém? Aleluia. Como vocês estão? Bom dia, já tomaram café? Amém? Deus, Ele é fiel. Vamos compartilhar a live. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é o Deus que nunca falha, não é? Coloque um sorriso no seu rosto. Amém? Aleluia. Deus está contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Jesus. Vamos compartilhar a live. Vamos hoje, né? Glória a Deus, aleluia. Bom dia, quem já está aí? Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor, Deus de vitória. Deus de vitória. Meire Santos, bom dia, Meire. Que Jesus abençoe sua vida tremendamente, amém? Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor. Deus tem grandes coisas, viu, para você, minha querida. Aleluia. Vamos compartilhar a live. Que hoje Deus vai falar com você. Hoje o Senhor vai tirar dúvidas. Aleluia. Amém? A paz do Senhor Jesus. Gente, já vai enviando o pedido, ó, pro caderno de oração. O país que nós vamos estar em oração é a Tunísia, amém? Aleluia. Vamos orar pela Tunísia? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar aqui. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Vamos orar pela Tunísia, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, nós colocamos a Tunísia em tuas mãos, Senhor. Ó, meu Pai, abençoa esse país, Senhor, aleluia. Vai de encontro, Pai, às nações, Senhor, derrama do teu poder e glória. Ó, meu Deus, aleluia. Essa live é para todas as nações, Senhor. Abençoa, Pai, os missionários que se encontram lá no campo, Senhor. Abençoa suas vidas, suas famílias, meu Pai. Ó, meu Deus, vai enviando recursos, Senhor, aleluia. Ó, meu Deus, aleluia, levanta uma geração de missionários, meu Pai. Levanta uma geração de empresários, Pai. Com o Senhor, aleluia, vontade de ajudar os nossos missionários que se encontram no campo. Ó, meu Deus, abençoa todos nesse país, em nome de Jesus, aleluia. Pai, a Meire está aqui pedindo oração, Senhor. Eu oro pela vida dela, Senhor, pela família, Senhor, por porta de emprego. Ó, meu Pai, repreenda todo mal, Senhor, todo migrador, todo gafanhoto, meu Pai, na vida dela, meu Pai, todo devorador, seja com a tua filha e família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é fiel, amém? Vamos abrir a palavra, vamos orar pelo caderno de oração. E depois nós vamos aqui, ó, abrir a palavra do Senhor, amém? Daniel 12. Oh, glória, aleluia. Daniel 12. Amém? Deus, Ele é fiel, né, meus queridos? Não há outro igual ao Senhor.
Não há outro igual a ti, não, não há. Aleluia, tô feliz, tem que estar feliz. Quem faz a obra de Deus está feliz, não é? Quem está em aliança com o Senhor tem que estar feliz, aleluia. Vamos orar pelo caderno de oração, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tunísia, hein? Orem pela Tunísia. Nós temos aqui Montenegro, Guiana Francesa, Sudão, Quênia, Uruguai, Cuba, Grécia, Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, África do Sul e Alemanha, tá? Vamos orar pelas nações, vamos orar pelo caderno de oração. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, Deus de toda misericórdia, Senhor, coloco esse caderno em tuas mãos, Senhor. Ó, meu Pai, derrama do teu poder, Senhor, derrama da tua glória sobre essas casas. Ó, Pai, sobre estas vidas, Senhor. Tu és o Deus que tudo pode, tu és o Deus que tudo vê, tu és o Deus que tudo contempla, Senhor. Ó, Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, esteja conosco. Espírito Santo de Deus, nos direciona, meu Pai. Ó, Pai, que eu venha diminuir, Pai, para que o Senhor cresça a cada dia. Ó, meu Deus, usa teu vaso, Pai, aleluia, em tuas mãos. Ó, Senhor, abençoa, Pai, todos os países aqui também representados. Abençoa a África do Sul, Pai, quem está lá. Abençoa, Pai, cada casa, Senhor, aleluia. Vai repreendendo todo o mal, Senhor, repreenda toda a afronta do inimigo, Senhor. Traga de volta, meu Pai, o que se havia perdido. Traga de volta, Senhor, o marido, a esposa, meu Pai. Ó, Senhor, entra com portas de emprego, Senhor, aleluia. Entra, meu Pai, aleluia, glória, glória, glória a Deus com o teu poder. Ó, meu Deus, vai repreendendo todo o mal, Senhor. Visita, Pai, quem está com câncer, Senhor, aleluia. Visita, Pai, o irmão Walter, Senhor, que ontem pediu oração no TikTok. Ó, meu Pai, visita todos, Senhor, aleluia. Visita todos que estão acamados, meu Pai, ó, Senhor, ó, Senhor, cura, Pai, desta doença, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Jesus que cura, que salva e liberta e transforma. E nós cremos, Jesus, do teu poder. Nós cremos, Senhor, aleluia, que tudo o Senhor pode fazer. Ó, meu Deus, abençoa, meu Pai, aleluia. Ó, Pai, os pedidos que estão aqui no caderno de oração e os que também vão entrar aqui, meu Pai, aleluia. Porque, Senhor, nós só temos a Ti, meu Pai. Não existe outro Deus além de Ti, aleluia. Abençoa quem já está na live, a Meire, a Marivalda, a Sirlene, meu Pai, aleluia. Abençoa quem vai compartilhar esta live, meu Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó, meu Pai, o Carlos Correia, Senhor, abençoa, em nome de Jesus, meu Pai, repreenda todo o mal, Senhor, na vida dele, por onde quer que ele andar, meu Pai, aleluia. Ó, meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, aleluia. Ó, meu Deus, vai abençoando, meu Pai, a Tua palavra, que será lida, meu Pai. Abençoa, Senhor, aleluia, que haja um despertamento espiritual, meu Pai. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, amém. Gente, compartilhe a live para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus, aleluia. Envie seu pedido aqui, ó, para o caderno de oração que está sempre no monte, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar, aleluia, Daniel 12. Oh, glória a Deus, o tempo do fim, aleluia. Aleluia. Primeiro é bom explicar, aleluia,
que Daniel, aleluia, ele estava acordado à beira de um rio, aleluia. Ele nos relata que ele estava jejuando e orando na margem do rio Tigre, ou Equidel. Não era um sonho noturno que Daniel teve. Aleluia. Ele estava totalmente consciente e fisicamente naquele lugar como outros homens, que não viram a visão, mas muitos fugiram assustados. Aleluia. Então a gente já tem aqui sabendo que Daniel, ele estava o quê? Jejuando. Daniel, ele não estava dormindo. Não foi um sonho que Daniel teve. Daniel estava à beira de um rio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ver aí, Daniel 10, a visão no rio Tigre. Mas hoje a palavra, aleluia, é Daniel 12. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ler Daniel 12. Glória, glória, glória a Deus. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Aleluia. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. No livro, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aleluia. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Aleluia. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se achar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse ao meu Senhor, aleluia, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá,
mas os sábios entenderão. Eu, se fosse você, já estava dando glória a Deus, aleluia. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 335 dias. Tu, porém, segue o caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aleluia! Vai enviando o seu pedido para o caderno de oração que está aqui, aleluia. Jairo Santos, a paz do Senhor, aleluia. Ronei Nego, a paz do Senhor. Nós estamos falando do tempo do fim, aleluia. Nós estamos falando, aleluia, de algo que muita gente não entende, de algo que muita gente se apavora, mas hoje o Senhor, aleluia, vai te esclarecer, aleluia. Nós primeiramente temos aí Miguel, aleluia. Miguel se levanta, aleluia. Miguel, ele é um arcanjo defensor do povo de Deus. Alabadaxara da badai, alabadassuria da canta da badai. Miguel é um arcanjo, aleluia. Ele é defensor do povo de Deus, vai dando glória aí, aleluia. Ele intervém em um momento de aflição mundial, aleluia, sem precedentes, aleluia. Frequentemente associado, Miguel, ele é, aleluia, um arcanjo, ele é um anjo, ele é defensor do povo de Deus, ele intervém em um momento de aflição mundial, sem precedente, frequentemente associado na grande tribulação. Isso vocês precisam entender, aleluia. Quantas pessoas falam dos anjos, quantas pessoas falam dos arcanjos. Então, isso você precisa entender, que Miguel, ele é um arcanjo, ele é defensor do povo de Deus, aleluia. E diz lá, né, que os seus anjos dará ordem, o quê? A nosso respeito, aleluia. E diz aqui no texto, aleluia, estamos em Daniel 12, o livro da vida. O livro da vida, a promessa da libertação é garantida àqueles, aleluia, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Se o seu nome está escrito no livro da vida, aleluia, glória a Deus, você, aleluia, está salvo, você já está liberto. Você vê aí no versículo 2, no versículo 3, aleluia, olha aqui. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão com fulgor do firmamento. Os que muito conduz a justiça como a estrela e sempre é eternamente. A ressurreição dupla. Aqui há uma ressurreição dupla. Isso é o que Daniel viu. Daniel não sonhou. Daniel estava à beira de um rio e ele viu. Aleluia. Ele ouviu e ele viu. Aleluia. Todos os mortos claramente irão ressuscitar. Tem pessoas que não acreditam nisso. Eu acredito. Se está escrito, eu acredito, aleluia. Todos os mortos vão ressuscitar. Os justos, eles vão despertar para a vida eterna. Você é justo, aleluia, glória a Deus. Escreve aí, eu sou justo, aleluia. Eu vou ressuscitar para a vida eterna, aleluia. Vão despertar para a vida eterna. Os ímpios, aleluia, os ímpios, aqueles que não acreditam, aleluia, no que está sendo pregado aqui,
aqueles que não acreditam no Senhor Jesus, aqueles, aleluia, que estão adorando ainda a imagem de Baal. Esses são os ímpios, os que não acreditam na palavra de Deus, aleluia. Os ímpios, aleluia, despertam para o juízo, vergonha e horror eterno. Isso acontecerá com os ímpios, aleluia. Agora, a recompensa dos sábios, aqueles que forem fiéis, e guiarão outros à justiça e brilharão como as estrelas para todo o sempre, aleluia. Os sábios terão recompensa, os fiéis terão recompensa, aleluia, porque ele fala aqui, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que foi muito conduzirem a justiça as estrelas eternamente, aleluia. Eu estou explicando para você, aleluia, Daniel 12, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aí a gente tem, aleluia, no versículo do 4 ao 13, aleluia. O livro selado é a profecia do tempo, aleluia. É o saber oculto. É ordenado a Daniel que cele o livro até o tempo do fim, sugerindo que o real entendimento das profecias aumentariam à medida que o fim se aproximasse. Nós temos também os períodos misteriosos. O texto menciona, está aqui, o que muita gente não entende, as contagens. O texto menciona, aleluia, as contagens dos tempos enigmáticas, que vai de 1290 dias e 135 dias. Elas simbolizam períodos de provação, purificação e, por fim, a bênção para aqueles que perseverarem até o cumprimento total dos planos. Isso significa, isso representa 3 anos e meio, 1260 dias. É uma duração padrão do governo do anticristo. É o anticristo que vai governar neste 1260 dias. Período de intensa perseguição ao povo santo. Nós seremos perseguidos, se já não estamos, não é? Qual é o significado, missionária? Aí você pergunta, de 1290 dias. Você vê no versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. O gatilho começa com o fim do sacrifício diário. O sinal, aleluia, instalação da abominação desoladora no tempo. A diferença aí, ela é adicionada entre 30 dias aos 1260 dias iniciais. Eu sei que é um pouco complicado, mas nós vamos entendendo, amém? Nós vamos saber que essa interpretação é o tempo usado para o julgamento das nações e purificação do santuário após a queda do anticristo. Aleluia. O significado, olha, você vê no versículo 12. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Isso aí é um acréscimo que Deus deu. Ele adiciona mais 45 dias aos 1290 anteriores. Aleluia. Vai pedindo glória a Deus aí para entender. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Espírito Santo de Deus nos ajuda. Aleluia. Aí vem a promessa. Aleluia. Bem-aventurados o que espera e chega. Aleluia. Tô tentando
explicar para vocês de uma forma, aleluia, clara, de uma forma para que a gente possa entender o tempo do fim, amém? Bem-aventurado o que espera e chega. Aí tem uma transição final e preparação para a inauguração do reino milenar de Cristo, que atinge esse marco entre a paz, aleluia, glória a Deus. Nós podemos ver aí, gente, aleluia, nós temos agora a promessa de esperança, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Veja bem, você vai lá em Apocalipse 12, aleluia. É importante a gente pregar sobre isso. É mais do que importante, é uma salvação para o povo, aleluia. Você vai lá em Apocalipse 12, deixa eu ver aqui, 7 e 9. Você tá com sua Bíblia aí? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo do seu povo. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim. Foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então houve grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, aleluia. O mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amavam a própria vida. E vós que neles habitas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aleluia, glória a Deus. Aí você vai, aleluia. Vamos logo por causa do tempo. Aí você vai lá em Judas 1:9. Aleluia. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Lembra disso? Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aleluia. Aí você vai lá em João 3, aleluia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois você vai voltar, aleluia, para Apocalipse 20, do 4 ao 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoravam a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e não viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é santo. É aquele que tem parte na primeira ressurreição, que nós já falamos aqui. Amém?
Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, aleluia, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Aleluia, glória a Deus. Glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos a promessa da esperança. Ou vou voltar lá em Daniel, aleluia, 12, que é o centro da mensagem, aleluia. Confiança em meio à angústia, versículo 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do filho do teu povo. Aleluia, haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o seu povo, todo que for achado no escrito no livro, aleluia. Dificuldades e crises, aleluia, serão globais, aleluia, e pessoais. Nós teremos e nós já estamos tendo dificuldades e crises globais e espirituais, aleluia. Com pessoas, aleluia, que são coisas, Misael Moreira, compartilha esta live, com pessoas, aleluia, nossas voltas, fazem parte de uma jornada humana. No entanto, aleluia, glória a Deus, nós vemos o arcanjo Miguel se levantando para salvar o povo de Deus. Aleluia, aleluia. O que nós podemos aprender aqui? A gente precisa trocar o medo pela confiança. Nós precisamos parar de ter medo. Nós precisamos dar o melhor para Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Nós vivemos, você vê no versículo aí, abra a tua Bíblia, versículo 2 e 3. Daniel nos fala da eternidade. Daniel nos fala claramente sobre a ressurreição. Alguns para a vida eterna e outras para a vergonha eterna. Ele também, aleluia, diz que os que forem sábios resplandecerão com fulgor do firmamento. Aleluia. Gente, eu tô assim por causa da hora, amém? Aleluia. Para nossas vidas, o que nós podemos entender, aleluia, isso nos convida a recalibrar, aleluia, a ver direitinho o que é prioridade em nossa vida, aonde você tem investido o seu tempo. Deus te pergunta nesta manhã, aonde você tem investido o seu tempo? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quais são as suas prioridades? Aleluia. Porque você quer, aleluia, que Deus, aleluia, levante Miguel para te ajudar. Você quer, aleluia, que o Senhor, aleluia, levante, aleluia, o arcanjo Miguel para te ajudar. Mas aonde você está priorizando o seu tempo? O que você anda fazendo? Como você tem orado? O que você tem pedido? Como você tem jejuado, aleluia, aleluia, porque se você quer resplandecer como o fulgor do firmamento, aleluia, você precisa estar em comunhão com Deus, aleluia. Isso nos convida a que a nossa vida, ela seja uma vida de oração, que seja uma vida de jejum, que seja uma vida de monte, aleluia. O que tem valor na sua vida? Coisas passageiras, aleluia, que tem valor eterno para você? O Senhor te pergunta, são coisas passageiras que têm um valor eterno, Jairo?
São coisas passageiras, Meire. O Senhor te pergunta. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Isso significa que nós devemos focar em caráter íntegro, em valores que permanecem além desta vida. Nós temos valores que vai além desta vida. Nós temos valores, aleluia, com o Senhor. Michele Moreira, paz do Senhor Jesus. Para você buscar a verdadeira sabedoria, você vê no versículo 4, aleluia. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrilharão e o saber se multiplicará. Aleluia, a ciência se multiplicará. E muitos correrão de um lado para outro. Gente, a gente nunca viveu numa época com tanto acesso à informação. Não tem para onde correr. Não tem para onde, aleluia, você, aleluia, correr para não aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Nós estamos numa época de muita informação. E ao mesmo tempo as pessoas estão muito ansiosas. Tem muita superficialidade. Aleluia. Tem muitas coisas que não te edificam. Tem muitas coisas que o Senhor não quer, aleluia, que você use. Aleluia. E você usa. Aleluia. E estão alerta para sermos engolidos pelo ativismo frenético ou pelo excesso de barulho digital. Aleluia. Tudo tem o seu tempo. Diz lá em Eclesiastes, há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de conversar e não há tempo de conversar. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo também para lives, tudo tem o seu tempo na sua vida. Quando não é o seu tempo, é o tempo de outra pessoa. Quando não é a sua hora, é a hora de outra pessoa. E nós temos que respeitar, aleluia. Sair desse ativismo frenético, esse excesso de barulho digital. Aleluia, isso te afasta do Senhor. Você tem que ter o seu momento de espiritualidade com Deus. Aleluia, a gente tem que trazer isso para a nossa vida. E isso significa sabedoria espiritual. Você vê aí no versículo 10 ao 13, aleluia. Muitos serão purificados, embranquecidos e provoados. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Aí você pode ler até o versículo 13. Aleluia. Você tem um chamado para perseverança. Aleluia. O anjo diz a Daniel que muitos seriam purificados. Miguel disse a Daniel, aleluia, que muitos seriam purificados, embranquecidos, mas o ímpio, aleluia, continuariam na impiedade. O ímpio continua zombando da palavra de Deus. O ímpio continua fazendo fofoca por trás. O ímpio não é só aquele, aleluia, que está fora da palavra, não. Fora das igrejas, fora da presença de Deus, não. O ímpio também está dentro, aleluia, das igrejas. O ímpio também está querendo fazer a obra de Deus, aleluia. Mas ele vai escorregar, aleluia. Aleluia, eles vão continuar na impiedade, aleluia. Você pode ver aí no último versículo que diz: tu, porém, vai até o fim e repousarás e estarás na sua herança no fim dos dias, aleluia. Aleluia, você que está com o Senhor no fim dos dias, louvado seja Deus. Aleluia, o gatilho, aleluia, ele começa com o fim do sacrifício diário.
Aleluia! O significado de 1290 dias, no versículo 11, significa o gatilho que começa com o fim do sacrifício diário. O sinal, a instalação da abominação desoladora no templo. Aleluia! Você precisa entender, louvado seja Deus. O papel de Daniel aqui não era resolver, aleluia, mistérios de cada símbolo profético, como muita gente pensa. Mas o aleluia, o papel de Daniel aqui, ele queria permanecer fiel até o último dia da sua vida. O mesmo vale para mim, o mesmo vale para você, o mesmo vale para nós. Nós devemos cuidar da nossa própria espiritualidade, aleluia, e preservarmos no bem, aleluia. O tempo do fim não deve gerar em você paralisia ou pânico. Você não deve ficar em pânico, mas sim é uma urgência santa que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta manhã, para vivermos com propósito, sabedoria e a certeza que nossa história está segura na mão do Criador. A nossa história está segura na mão de Deus. A nossa história não acabou, aleluia. Daniel, ele teve uma visão e ele estava acordado, ele não estava sonhando. Louvado seja Deus. O homem vestido de linho no capítulo 10, aleluia, que diz aqui, aleluia, Daniel, ele vê uma figura gloriosa, com um corpo semelhante ao berilo, rosto como relâmpago e olhos como tochas de fogo, aleluia. No capítulo 12, aleluia, no capítulo, gente, 12, esse mesmo homem vestido de linho aparece flutuando sobre as águas do rio. Aleluia! A gente pode identificar isto como uma figura majestosa, como a manifestação do Filho de Deus, de Jesus, antes de vir à terra, aleluia, ou um anjo de altíssima autoridade, aleluia. Nós temos também, no capítulo 12, outros seres celestiais. Daniel olha e vê outros dois personagens em pé, em cada margem do rio, aleluia, que também participa do diálogo, louvado seja o nome do Senhor. O anjo mensageiro, ao longo da visão, que está no capítulo 10 e 11, o anjo frequentemente associado a Gabriel, devido às visões anteriores, ele fala diretamente com Daniel. O anjo tem falado diretamente com você hoje em dia? Tem? Porque com Daniel falou. Porque Daniel, aleluia, era um homem também, como Davi, segundo o coração de Deus. Deus usou Daniel, aleluia. Glória a Deus. Explicando as guerras e os eventos futuros que já está acontecendo. Mencionado também ao apoio do arcanjo Miguel, que está aqui no capítulo 12. Aleluia! Aí a gente se pergunta, mas como que foi essa conversa? Foi um diálogo direto e impactante. Aleluia! Daniel, ele ouvia as vozes, fazia perguntas, expressava suas dúvidas. O impacto físico e emocional sobre ele foi tão grande que em vários momentos ele perdeu as forças e caiu com o rosto em terra e precisou ser tocado, fortalecido pelos anjos para conseguir ficar de pé e continuar ouvindo. Você imagina, aleluia, se um anjo aparece para você na madrugada, aladabadai.
Você imagina se você está no monte e o arcanjo Miguel apareça a você. Oh, aleluia! Oh, Miguel apareça para você. Aleluia! Ele, aleluia! Você imagina, aleluia, o anjo aparecer para você, aleluia. Primeiro que você vai se tremer todo. Segundo que você vai conseguir espiritualmente, será que você vai estar fortalecido espiritualmente para ouvir o diálogo, para dialogar com o anjo, aleluia, a força de Daniel, olha só, de Daniel, aleluia, é aquele mesmo que foi para a cova dos leões, aleluia, ele caiu, aleluia, ele perdeu todas as forças, devido ao impacto espiritual que Deus colocou para ele naquele momento. Hoje em dia as pessoas não querem mais buscar. Hoje em dia as pessoas, elas te fuzilam porque você fala dos anjos, mas está aqui. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande defensor do filho do povo, aleluia. Miguel é arcanjo, aleluia. Gabriel é anjo, aleluia. E as pessoas não querem que a gente pregue sobre isso. As pessoas acham que a gente está colocando anjos no lugar de Jesus. Nunca faremos isso, porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito, aleluia. Mas foi tão grande aquela luz, foi tão grande o impacto emocional que ele teve, aleluia, que ele não conseguia ficar de pé, mas ele continuava ouvindo, aleluia. No final do capítulo 12, Daniel diz que ouviu, mas não conseguiu compreender tudo que perguntou. Qual seria o fim daquelas coisas? O ser celestial respondeu, olha aqui, diretamente para ele, aleluia. Eu me lembrei de uma palavra aqui, que diz que a gente hospeda anjos sem saber, aleluia, labadai. Vou repetir. A gente hospeda anjos sem saber, aleluia, aleluia. E ele respondeu diretamente a ele, Daniel 12:9, aleluia. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Aleluia. Não foi um sonho, foi um encontro real. Aleluia. E se Daniel, que estava nesta terra, teve um encontro real, você também pode ter um encontro real. Aleluia, Dabadai. Porque eu estou aqui sentindo, aleluia. Vou falar, Deus. Atrás de mim anjos, aleluia, aleluia, com as mãos nos meus ombros, alabadacharadabadai, aleluia. Se Daniel teve esse encontro, aleluia, você também pode ter, mas é preciso santificação, aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus, aleluia. É preciso se humilhar, aleluia. É preciso oração, aleluia. É preciso renúncia, aleluia. É preciso se humilhar, a cara no pó, aleluia. Daniel não aguentou, aleluia. E o anjo mesmo botou a cara dele no pó, aleluia. E depois levantou ele, alabadai. Aleluia, aleluia, estou sentindo, aleluia, aleluia. Não foi um sonho, foi um encontro real, Michele, Marilene, glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor. Foi um encontro físico e consciente na margem de um rio, onde Daniel conversou com mensageiros do céu e com uma figura gloriosa vestida de linho sobre o destino da humanidade.
Aleluia! Nós estamos aqui em Daniel 12 e fomos para o 10, já fomos para Apocalipse, já fomos para Judas, já fomos, aleluia, para João, aleluia. Fiquei, pois eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma, aleluia. No 7 diz, aleluia, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Os obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam, aleluia. E só Daniel teve a visão, porque os covardes correram, os covardes fugiram, eles se esconderam, eles tiveram medo, aleluia. E lá em Apocalipse diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, os tímidos não herdarão o reino dos céus. E contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo cair sem sentido em rosto em terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Não foi um sonho, foi realidade, aleluia. Foi um encontro real que ele teve, louvado seja Deus. E hoje o Senhor te pergunta, aleluia, você vai se acovardar, aleluia. Judas, eu já li aqui, você pode ler aí, você que chegou agora, Judas 9, 1 versículo 9. Aí você vai lá para Apocalipse, louvado seja Deus, aleluia. Vi também tronos, Apocalipse 24, vi também tronos, e nestes sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, seus apóstolos, bem por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram a reinar com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E ele continua falando, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Aleluia. Mas para isso, alabadaxera de canta da badai, você vai lá para... Tem que falar, gente, não tem como. Aleluia. Vou anotar no caderno de oração depois. O Afonso está na UTI. Aleluia. Gente, se ele ainda não é convertido, vai alguém lá falar de Jesus para esse homem, por favor. E você vai lá para Apocalipse 21. Aleluia. Vamos para o 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, os covardes, aqueles que fugiram lá, ó, quando Daniel ficou frente a frente com o anjo, aleluia. Os incrédulos, eles mesmos, os abomináveis,
os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aleluia. Que bom que ele é batizado, Marilene, glória a Deus. Deus está no controle, aleluia. Daniel não teve um sonho, Daniel teve um encontro físico e real, aleluia. E nós agora vamos orar. Se você está afastado, você quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, Deus tem promessa para aqueles, aleluia, que, aleluia, aceitarem a Ele, aleluia, porque a sua libertação, aleluia, vai ser garantida. Estamos falando aqui da libertação da alma, da ressurreição, aleluia. Estamos vivendo tempos de angústia, estamos vivendo tempo, aleluia, difíceis, estamos vivendo tempo, aleluia, onde a confiança de muitos se quebraram. Aleluia, nós estamos vivendo tempos de dificuldades, crises globais, aleluia. Por isso que a gente vê aqui que o arcanjo Miguel se levantou como defensor do teu povo. Aleluia, se você quer ele, aleluia. Se você quer que Jesus envie o arcanjo Miguel para defender o teu povo, para te defender, aleluia. Aceite a Jesus, aleluia. Você que vai ver essa live depois. Aleluia, aleluia. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aleluia, vida eterna, soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de toda misericórdia, meu Pai, a sua palavra foi pregada, Pai. Ó Pai, a tua palavra foi ensinada, Senhor, muito obrigado, meu Pai. Abençoa quem esteve nesta live, abençoa quem ainda vai ver este vídeo, meu Pai. Abençoa, Pai, quem está enfermo, Senhor, aleluia. Abençoa desde já quem está na UTI, CTI, para que o nome vai vir aqui para o caderno de oração, Senhor. Ó, meu Deus, abençoa quem está te aceitando como único Salvador, quem está voltando para os seus caminhos, Jesus. Ó, meu Deus, aleluia, nós pedimos a Miguel, o grande príncipe, que é o defensor dos filhos de Deus, aleluia, que tire todas as nossas angústias, aleluia, que vá, aleluia, aleluia, que o arcanjo vá defender, aleluia, o teu povo. Que ele venha com a sua mão forte e poderosa, aleluia, defender todos aqueles que querem mal aos seus filhos, aleluia. Quem está agora em círculo de oração, quem está agora numa live, quem está agora nas igrejas, quem está agora no monte, Senhor, aleluia, porque nós profetizamos, Pai, que nós também queremos ver os anjos, nós profetizamos os arcanjos, meu Pai. Daniel viu, os outros se acovardaram e correram, mas Daniel ficou, e tamanha foi a glória na vida dele, que ele não aguentou ficar de pé. Traga alegria para o seu povo, Senhor. Traga cura, meu Pai. Traga prosperidade, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Quem está com um copo com água, Pai, abençoa a água. A tomar desta água, Pai, que seja purificado muito mais pelo Teu Espírito. Que seja purificado muito mais pelo Teu Espírito, Senhor. Ó, meu Deus, que venha ser curado, meu Pai, de todo tipo de enfermidade. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor, aleluia. Meu Pai, fique conosco, Senhor, repreenda todo mal, repreenda toda astúcia do inimigo contra esta live, meu Pai.
Repreenda, Pai, o devorador, o gafanhoto, o fofoqueiro, o migrador, Pai. Ó, meu Deus, vai afastando de nós, Pai, aleluia. Todo aquele que quer nos prejudicar, Senhor. Abençoa nossas vidas, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima live. Assim, se Deus permitir, porque até aqui nos ajudou ao Senhor. Amém.